Senador, outra informação que eu queria que o senhor confirmasse e que vem sido divulgada com bastante intensidade seria de um possível acordo do Alexandre de Moraes para enterrar aspirações à CPI do Banco Master, na qual ele é citado ali nas investigações da Polícia Federal, assim como outros ministros, Dias Toffoli, em razão ali de uma combinação que teria ali o meio de campo Davi Alcolumbre, ali para o projeto de anistia, o projeto da dosimetria, seria um acordo, facilitando de um lado e evitando o avanço dessa outra matéria, CPI do Banco Master, no Congresso. Não existe isso também, tá? Eu falo o seguinte, o Pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Não adianta a esquerda tentar a todo momento vincular de alguma forma, porque não foi o presidente Bolsonaro que se reuniu escondidinho com o Vorcar, o presidente do Banco Central, né, e alguns ministros seus, para tratar, sabe-se lá de quê. Foi Lula quem fez essas reuniões secretas, né, e como sabe, o Bolsonaro não é mais presidente da República. Então não existe essa articulação. Isso acabou vindo à tona por uma apuração feita pela jornalista Malu Gaspar, mas neste caso eu acho que ela está ouvindo fontes erradas. Inclusive, soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta, e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter sim que haver antes a leitura dessa CPMI, na verdade, desculpa, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, né? Não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando e mais uma vez, eu acho que estão usando ali a boa vontade dessa jornalista, Malu Gaspar, para plantar algo que simplesmente não existe. Não teve essa conversa com Davi Alcolumbre, não teve essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes de forma alguma. Mais uma vez, o que foi uma conjuntura de interesses nossos, da oposição e de uma parte da suposta base do governo que está insatisfeita com a forma como vem sendo tratada, junto com esse ingrediente dos excessos sem limites por parte de alguns no STF. A partir de agora, qual que vai ser o alvo de trabalhos da oposição a respeito de pautas que são importantes para o governo e importantes também para esse período eleitoral e que para a oposição também são matérias delicadas de se opor nesse momento? Olha, o desgoverno Lula está apostando todas as fichas em trazer a discussão matérias que são populistas, ele fazendo num período eleitoral, né? Estamos na iminência da eleição, ele querendo pautar coisas que na tentativa de melhorar a imagem dele. Só que esse é um governo completamente descontrolado nas suas públicas. Só para que os nossos telespectadores tenham a noção, só no mês de março a dívida líquida do Brasil cresceu em mais de 222 bilhões de reais, gente. Eu estou falando que em março, a cada dia, 7,2 bilhões de reais foi o que aumentou a dívida brasileira. Quer dizer, um descontrole total, um governo que não para de aumentar impostos, criar novos impostos, meter a mão no bolso do trabalhador, desfolar o empreendedor nesse país, e aumentando assim a arrecadação, com base nesses aumentos de impostos, ele aumenta ainda mais as despesas dele, quer dizer, a conta não fecha. A gente vai ultrapassar os 80% da relação dívida-PIB do Brasil. É uma sinalização clara para o mundo que o Brasil está na iminência de quebrar, de ficar um país insolvente. Não adianta querer maquiar os dados da inflação. A taxa de juros está altíssima, exatamente para segurar os arroubos desse governo. O Banco Central independente, que é mais um legado do presidente Bolsonaro, criou o Pix sem taxa. É um legado do presidente Bolsonaro, ao contrário desse governo, que a tudo que onde ele olha é uma chance de taxar mais o povo, ele está fazendo, deixando todo mundo endividado. Mais de 80 milhões de brasileiros que estão endividados, estão fazendo conta para conseguir no final do mês ali para honrar a sua conta de luz, a sua conta de água. Brasileiro que está parcelando no cartão de crédito comprar arroz e feijão. Que país é esse que esse cara está deixando, né, de legado, devolvendo pro povo um país muito pior do que ele pegou? Então o Lula está desesperado, querendo a todo momento apresentar essas pautas, né, que são populistas, que ele quer tentar ganhar uma simpatia do povo, melhorar a sua imagem perante o povo, mas não adianta. O Lula é uma mercadoria vencida. Ele a todo momento apresenta esses sinais de material fadigado, que ninguém aguenta mais, 4 anos de PT. Então ele está no modo desespero, e cabe ao Congresso Nacional fazer a sua parte para sempre valorizar os trabalhadores e tentar, de uma forma equilibrada, com responsabilidade, reestruturar essa loucura que virou
que virá nas contas públicas brasileiras, que esse governo não tem nenhum limite para gastar cada vez mais e aumentar impostos para aumentar cada vez mais também as suas despesas. Então é um trabalho difícil, mas que esse cenário político atual mostra que o Congresso Nacional está disposto a evitar insanidades por parte desse atual governo, sempre pensando em fazer o melhor para o povo brasileiro. Senador, diante da rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo, o presidente Lula disse que não vai abrir mão da sua indicação à vaga de um ministro no Supremo Tribunal Federal. A gente já vinha acompanhando aqui algumas falas do senhor, da oposição, batendo na tecla de que isso deveria ser jogado ao próximo presidente a ser eleito, do próximo governo. Como que a oposição vai se posicionar, ainda que saibamos que agora talvez o presidente Lula percorra ali ou busque um nome de mais consenso, de mais característica técnica para colocar à votação? Olha, um dos fatores que levaram a essa rejeição do nome do senhor Jorge Messias foi o que o presidente Lula tentou emplacar o seu terceiro amigo nesse mandato no Supremo Tribunal Federal. Foi lá o Cristiano Zanin no passado, seu advogado pessoal, emplacou no Supremo. Depois o segundo amigo, que foi o Flávio Dino, que é um militante de extrema esquerda histórico, um comunista convicto, de longa data, ex-ministro da Justiça do próprio Lula, emplacou lá também. Estava tentando emplacar o seu terceiro amigo, uma pessoa altamente ideologizada. E nesse cenário atual que nós vemos, de uma parte do Supremo não ter mais nenhum pudor de tomar as decisões com base em alguma coisa que não está nos autos, olhando capa de processo, a pedido do presidente Lula, o Congresso deu a resposta de vetar o seu nome. Agora, essa vaga que está em aberto, ela não era do Lula. Ela abriu de uma forma extemporânea, quando o ministro Luiz Roberto Barroso antecipa a sua saída do Supremo, e aí para abrir a vaga exatamente para o Lula. Talvez se fosse o presidente Bolsonaro que estivesse sentado na cadeira, essa saída antecipada não ocorreria, mas na certeza de que o Lula indicaria alguém no seu lugar, já que o mandato de Barroso se encerraria só lá para o meio da década de 2030 agora, ele antecipou porque era o Lula. Então, assim, ele tem que entender que é um direito dele indicar e é um direito do Senado da República aprovar o nome ou não, e foi isso que aconteceu. O Senado entendeu que não queria mais um amigo do presidente Lula lá no Supremo Tribunal Federal para continuar agindo da forma como está agindo hoje no tratamento ao Congresso Nacional, no desrespeito à Constituição Federal e simplesmente criminalizando a política. Então vamos aguardar. Esse não tem um controle sobre o que ele vai fazer, mas certamente um dos componentes que tem que influenciar um presidente da República na hora de indicar um nome para ser sabatinado, avaliado no Senado, é a sua viabilidade. Então vamos aguardar, mas eu ouço por parte de algumas pessoas próximas aqui ao presidente Davi Alcolumbre, que ele estaria disposto a realmente só pautar isso após os resultados das eleições, para que o próximo presidente da República indique ao Senado Federal esse novo nome. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte. E aqui, meus amigos, a opinião é sua. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. E quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, o seu engajamento. E mais gratificante ainda, se você puder deixar o seu like e compartilhar para mais e mais pessoas aqui o nosso vídeo, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.